Tenho recebido de inúmeros internautas, inúmeros e-mails, vários e-mails. E, na medida do possível, vou responder a todos. Eu fiz aqui hoje uma seleção de 5 perguntas que me foram encaminhadas por 5 internautas. O primeiro internauta aqui que me faz o questionamento é o Bonifácio Almeida. Bonifácio Almeida, ele é de Sobral, Ceará. Aqui ele pergunta: professor, é verdade que a luz é a coisa mais veloz do universo? Aqui está, portanto, a dúvida de Bonifácio Almeida. Ele quer saber se a luz é a coisa mais veloz do universo. Bonifácio Almeida, até 1956, a luz era sim a coisa mais veloz do universo. Só para você ter uma ideia da velocidade da luz, ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Que absurdo, que coisa fenomenal. 300 mil quilômetros por segundo. O Sol, que é uma estrela que nos manda energia e luz, a distância do Sol para a Terra é de 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. A luz do Sol, para chegar à Terra, para percorrer toda essa distância, ela gasta apenas 8 minutos. 8 minutos. Daí, meu amigo Bonifácio Almeida, você vê que a luz realmente tem uma velocidade fenomenal. Mas, em 1956, isso mudou na ciência. Isso mudou na ciência. Um físico sobralense chamado Apolônio Machixe, esse físico cearense, lá de Sobral, no Ceará da minha terra, meu conterrâneo, ele descobriu que existe uma coisa mais veloz do que a luz. Existe uma coisa mais veloz do que a luz. E que coisa é essa? Descoberta por Machixe, sobralense. A caganeira. Aqui em Brasília, caganeira se chama diarreia. Pois bem, o Apolônio Machixe descobriu lá em Sobral que a caganeira é muito mais veloz do que a luz. E ele descobriu isso de forma involuntária durante um almoço lá em Sobral. Machixe almoçava panelada, que é uma comida lá típica do Nordeste. Lá em Sobral também se faz panelada. É uma comida recheada de gordura. Então ele comeu muita gordura no almoço, regada a vinhos, a cervejas, a romotilas e a uísque. Machixe foi para a casa dele correndo por causa da caganeira. Chegando na sua casa, desesperado, entrou no banheiro e foi tão rápida a caganeira, tão rápida, que ele se cagou todinho antes de acionar a luz. Antes de acionar a luz, ele se cagou todinho. Daí ele percebeu que a caganeira é muito mais veloz do que a luz. Muito obrigado aí, Bonifácio, por sua pergunta. Aí está a resposta. O segundo internauta aqui que me encaminha uma pergunta é a Raquel Alencar. Ela é de Cesarina, uma cidadezinha do interior aqui de Goiás, perto de Goiânia. Raquel Alencar pergunta: professor, quando foi criado o salário mínimo? E por quê? Minha querida amiga Raquel Alencar, o salário mínimo foi criado em 1940, no governo de Getúlio Vargas. Por que ele criou o mínimo, você pergunta? Bem, Raquel, ele criou o mínimo porque antes os empresários, que são gananciosos, que só pensam em lucro, pagavam salários mais baixos ainda do que o mínimo, porque não havia um mínimo fixado. Então eles pagavam, em termos de hoje, R$20 por mês, R$50, 100, 200 e por aí vai. Por isso o Getúlio Vargas resolveu criar o salário mínimo, ou seja, aquele mínimo indispensável à sobrevivência do trabalhador. E na época de Getúlio Vargas, o mínimo dava de 10-0 no salário mínimo que é pago hoje em 2012. Muito bem, Raquel Alencar, aí está. Quando o salário mínimo foi criado e por quê? Muito bem. Agora eu quero aqui falar para você, minha amiga Raquel, Raquel Alencar, um detalhe que houve durante a votação lá em 1940. Os políticos estavam em dúvida se o nome seria salário menstruação ou salário mínimo. Salário menstruação ou salário mínimo. Muitos queriam que o nome fosse salário menstruação. Mas aí a corrente que defendia o nome salário mínimo ganhou, foi vitoriosa. Mas por que
muitos queriam que o salário fosse menstruação? É porque o salário mínimo, Raquel, a exemplo da menstruação, passa um mês para aparecer. Um mês. E desaparece em 4 dias. Ou seja, o trabalhador espera um mês para que a coisa ocorra. Mesma coisa que acontece com a menstruação. E aí, o que acontece? Ela se acaba apenas em 4 dias. A mesma coisa que ocorre com o salário mínimo. Portanto, aí estão as respostas às suas perguntas, aos seus questionamentos. Muito obrigado. O terceiro internauta é o Francisco Torres, mais conhecido por Chico Torres. Ele mora em Fortaleza, no Ceará. Aqui ele pergunta: professor, por que o cearense tem a cabeça chata? Meu amigo Francisco Torres, qual das duas cabeças você quer? A de cima ou a de baixo? Bem, eu acho que você está se referindo à cabeça de cima. Pois bem, o cearense tem a cabeça chata, Torres, por ocasião do seu nascimento. Quando o cearense sai do útero materno, é normal a cabeça dele, parecida com a de um carioca. Só que quando o médico o puxa e corta o cordão umbilical, o médico vem, bate na cabeça do cearense e diz assim, ó: não mandei você nascer no Ceará, não mandei você nascer no Ceará. Aí a cabeça fica chata, nesse momento. Muito obrigado aí por sua pergunta, Francisco Torres. O quarto internauta aqui é a Jurema Flores. A Jurema Flores, ela diz assim o seguinte: professor, sofro de glaucoma, uso óculos de grau fortíssimo, sonho todos os dias, professor, mas não consigo enxergar nos sonhos as pessoas e as coisas. Por quê, professor? Bem, Jurema, você disse que vai dormir e nos sonhos você não reconhece pessoas e coisas. E diz também que você usa óculos de grau fortíssimo. O seu problema é fácil a solução, Jurema Flores. Você faz o seguinte, Jurema. Você, antes de dormir, quando você for para a cama ou para a rede, você faz o seguinte. Você, assim, a Jurema Flores é do Rio de Janeiro. Pois é, Jurema. Quando você for dormir, você faz o seguinte. Antes de ir para a cama ou para a rede, você coloca seus óculos. Porque se você for dormir com os óculos, aí você, nos sonhos, conseguirá enxergar as pessoas e as coisas. Portanto, durma com os óculos. Aí você vai enxergar todo mundo. E aqui o último internauta, que é o Rolando Miranda. Rolando Miranda. Ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui ele pergunta: professor, peidar alto é falta de educação? Aqui está, portanto, a pergunta muito inteligente de Rolando Miranda. Ele pergunta aqui se peidar alto é falta de educação. Não, Rolando. Peidar alto não é falta de educação. Não é falta de educação. Falta de educação, Rolando, é peidar baixo. Peidar baixo, sim, é falta de educação e covardia. Explico. Quando você peida alto, todas as suas vítimas que ali estão, as pessoas que sentem o fedor do seu peido, sabem perfeitamente quem foi o autor daquela bufa. Sabem quem foi o autor daquela bufa. Agora, quando você peida baixo, aí está a falta de educação e a covardia. Porque a pessoa se acovarda, não se revela, não entrega aos outros o ato praticado. Ou seja, se esconde na sua covardia. As vítimas do fedor não saberão quem foi que peidou. Por isso, cria aí uma animosidade, uma injustiça, pensando que outras pessoas inocentes soltaram aquela bufa. Portanto, peidar alto não é falta de educação. Peidar baixo, sim. Aí estão, portanto, queridos internautas, mais respostas aí e vamos aguardar a próxima oportunidade. Muito obrigado.